Estamos de volta para o último bloco de apresentações da Conferência Internacional da Diversidade. E abrindo essa tarde, a gente vai conhecer agora as cores do Brasil, ações do Ministério do Turismo para a diversidade. E eu chamo ao palco Rodrigo Morelles Canes, do Ministério do Turismo. Palmas para ele! Meu amor, quero um abraço, lindeza. Obrigado. Bem-vindo. Alô. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Meu nome é Rodrigo, sou um homem cis, gay, pardo, com traços indígenas, cabelo liso, estou vestindo um terno azul royal, uma camisa branca com listras rosa ou rosa com listras brancas, eu não sei ao certo. Bem, eu sou... Opa, obrigado. Então, atualmente eu estou como coordenador de apoio administrativo na Assessoria de Participação Social e Diversidade do Ministério do Turismo. Tá? Sou servidor do Ministério há 11 anos, trabalhei por muitos anos com a temática de turismo responsável, sou especialista em turismo responsável pelo FRN e hoje eu estou atuando nessa assessoria, que é uma unidade ligada diretamente ao gabinete do ministro. Tá? E eu queria começar dizendo que é uma satisfação estar aqui hoje representando o Ministério. Eu acho que poder estar hoje aqui como um parceiro, né, Ricardo, eu acho que é muito significativo, então eu acho que demonstra aí o compromisso do governo federal em promover um turismo mais inclusivo, mais diverso, mais responsável. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho das nossas ações, tá, do Ministério, o que a gente tem feito ultimamente, que a gente vem evoluindo, a gente ainda tem muito para fazer, para trabalhar, mas acho que a gente tem que reconhecer também os nossos avanços. Aqui estou trazendo alguns dados, só para fazer uma contextualização, porque nos últimos tempos a gente teve aí alguns avanços, uns números bastante importantes no turismo no Brasil. Então, só para dizer que o turismo é uma importante e poderosa ferramenta, né, de transformação social, transformação econômica. Então, o Ministério do Turismo tem se empenhado em tentar incluir a pauta da diversidade e da equidade nos nossos programas e nas nossas ações. Tá? E eu vou fazer um pequeno histórico, assim, de como é que a gente chegou aqui com relação à diversidade, ao turismo LGBT. Eu botei ali a partir de 2023, mas a nossa história, nosso histórico já vem de um pouquinho antes, né, Ricardo? A gente já se conhece de longa data, a gente já teve uma aproximação anterior com a Câmara, nós tínhamos aí um acordo, a gente fez algumas ações bastante importantes, mas por questões aí da nossa história, que todos nós sabemos, a gente teve as nossas ações descontinuadas. Então, é por isso que a gente colocou aqui como 2023, como processo aí de retomada, sabe? Que eu acho que é bastante importante a gente destacar. A gente teve, com esse novo governo, a criação da Assessoria de Participação Social e Diversidade, que, para quem não sabe, todos os ministérios da Esplanada possuem uma assessoria de participação social e diversidade, e que o nosso papel é justamente o de articular com a sociedade civil, botar a sociedade com as áreas técnicas para discutir as possibilidades de avanço e discutir a política e projetos, tá bom? E a gente faz parte, então, desse sistema, e com isso, consequentemente, a gente passou por um processo de ampliação do Conselho Nacional de Turismo, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que também foi um marco bastante importante para a gente. E, em 2024, a gente conseguiu retomar o nosso diálogo, que a gente já tinha antes, com o segmento do turismo LGBT. Então, a gente retomou o nosso contato com a Câmara, com outros parceiros também, a gente pôde dialogar de forma bastante aberta. A gente teve uma reunião lá no Ministério, que foi bastante simbólico, histórico, que a gente pôde reunir bastante representantes e começar esse processo de discussão do turismo LGBT. Inclusive, dessa nossa conversa surgiu uma proposta que foi até protocolada pela Câmara, junto ao Ministério, que traz aí uma série de reivindicações, de sugestões, para a gente poder desenvolver o turismo LGBT.
Essas demandas estão dentro do Ministério, a gente está tratando à medida do possível. Algumas entregas que eu vou apresentar aqui já são decorrência dessa provocação que a gente recebeu, e claro que a gente ainda tem bastante coisa para construir. E também, internamente, a gente conseguiu criar o nosso Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, tá? Que também foi bastante significativo para a gente. A gente vai poder discutir as temáticas de diversidade, equidade e inclusão, não só dentro do Ministério, mas como também para as nossas políticas. Então, a gente está aí começando o trabalho com esse comitê e vamos lá. O ano passado também nós tivemos a publicação do novo Plano Nacional de Turismo, que é o documento que orienta, que norteia as nossas políticas, dividido em 3 eixos de ação, que é o ordenamento e desenvolvimento, formalização, qualificação e certificação, e promoção e apoio à comercialização. Estou trazendo isso só para tentar dividir aqui as nossas ações, mais ou menos dentro desses eixos. No eixo de ordenamento e desenvolvimento, a gente tem um programa de regionalização, aí onde aqui é importante destacar as diferentes esferas que a gente tem de discussão da política pública, né? A esfera municipal, as instâncias regionais, os estados e o governo federal, onde a gente se encontra, o Ministério do Turismo, e onde a gente tem o Conselho Nacional de Turismo. E em 2023 a gente conseguiu passar por um processo de reformulação e ampliação da composição do Conselho. Atualmente, o Conselho conta com algumas cadeiras que antes não faziam parte do Conselho. Então, a gente tem o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Igualdade Racial, e da sociedade civil a gente tem a participação na cadeira do Turismo LGBT, a Câmara LGBT, tá bom? Com relação ao eixo de promoção, eu queria trazer para vocês uma iniciativa que a gente tem no Ministério, que eu não sei se vocês conhecem, que é o nosso calendário turístico, que é o calendário oficial de eventos do Ministério. É um calendário onde qualquer pessoa pode ir cadastrar o seu evento, e isso para a gente é muito importante, porque quando a gente fala de promoção e apoio por exemplo, a eventos voltados ao público LGBT, é muito importante que o governo federal tenha conhecimento de que esses eventos eles existem. Tanto que a Câmara está ali cadastradinha, a conferência está ali cadastrada. A gente também tem estimulado que, por exemplo, as paradas pelo Brasil aí também possam cadastrar, porque para a gente é necessário que a gente tenha conhecimento de que esses eventos eles existem, porque a gente sabe da importância, o quanto movimenta, o quanto gera emprego, renda, mas a gente, no âmbito do Ministério, a gente precisa ter conhecimento de que esses eventos eles existem, tá bom? Então, fica aí, toda a apresentação, estou colocando QR Code, mas podem me procurar depois no stand ali, que a gente pode conversar mais sobre cada um desses tópicos aqui, tá bom? Aqui a gente também tem uma novidade aí, a gente lançou recentemente um manual de patrocínio do Ministério do Turismo, que é uma forma de captar recurso, né, junto ao Ministério, para a realização de eventos, que até pouco tempo atrás, assim, nós somos governo federal, existe uma burocracia, óbvio, importante e necessária, só que era muito distante, né, o como fazer, o como obter esse apoio. A sociedade sempre vinha reivindicando uma forma que fosse mais tangível, mais fácil, né? Então, a gente, depois de bastante lutar lá, a gente conseguiu que a área apresentasse, publicasse esse manual, que traz o que precisa ter, o que as propostas têm que ter, qual é o prazo, qual é o meio de protocolar. Existe, obviamente, toda uma articulação de política, de priorização, que isso é importante, né? Mas, assim, é uma forma que está aí disponível para captar recursos junto ao Ministério, tá bom? Tem também a cartilha parlamentar, que é muito importante também, que quem puder e tiver a abertura e a possibilidade de articular junto aos parlamentares, pode destinar recursos para o Ministério do Turismo para a realização de seus projetos, tá bom? Com relação ao eixo de formalização, qualificação e certificação, eu trago aqui, como está ali no meio, que as nossas cartilhas. A gente tem um conjunto de 4 cartilhas, com dicas para atender bem o turista, LGBTQIA+. Eu botei ali o que a gente lançou recentemente, que é o Turista para Turistas Mulheres, mas nós temos também turista com deficiência e turistas idosos também. Então, é um conjunto de 4 cartilhas em PDF. Também podem me procurar ali, se não der tempo de tirar aí fazer um download de todas essas cartilhas. Elas são muito importantes, porque elas são voltadas aos prestadores de serviços turísticos,
mas não só para os prestadores de serviços turísticos, como também para o turista, né? É importante que tenha conhecimento de que existe esse material e poder difundir e compartilhar. É muito importante quando a gente dissemina essa informação. Às vezes a gente produz algumas coisas que a gente acha que está chegando até o final e não está. Então, é muito importante, sempre que possível, que vocês possam compartilhar, a gente ficaria muito grato. E a gente também tem um curso de atendimento ao turista na plataforma Braços Abertos do Ministério do Turismo, voltado também ao atendimento. E uma novidade com relação a essas cartilhas é que existe o planejamento de transformá-los, cada uma dessas cartilhas, em curso EAD. Tá? A gente ainda não tem uma data, mas isso é uma evolutiva que a gente vai ter logo, tá bom? Aqui, só para falar um pouquinho do Cadastro, para quem não sabe, né? Para quem é do turismo sabe, o nosso Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços Turísticos, que algumas categorias são obrigatórias, outras são optativas. Eu trouxe isso aqui porque é muito importante dizer que a gente teve recentemente a reformulação da nossa Lei Geral do Turismo, e que, com isso, ampliou a possibilidade de acesso ao cadastro. Então, como associações, por exemplo, que antigamente não tinham essa possibilidade de acesso, agora tem, né? Então, a gente até colocou aqui associações representativas da comunidade LGBTQIA+, desde que desenvolva atividades turísticas, podem ser cadastradas no cadastro. E isso vai trazer diversos benefícios, como acesso ao FUGETU, outras políticas que, eventualmente, o Ministério venha a publicar, a lançar, que muitas vezes tem como pré-requisito o cadastro. Tá bom? Então, isso é bastante importante. A gente já tem obtido aí um número considerável de aumento de cadastros. E, com relação ao cadastro, é importante dizer também que é um pequeno passo, mas é um passo, né? Depois de muita gente brigar, a gente conversar, tentar sensibilizar, a gente conseguiu que um pequeno campo fosse incluído no cadastro, no sistema Cadastro, que é o gênero, que antes só tinha masculino e feminino. Agora a gente conseguiu, pelo menos, incluir, prefiro não informar, o outros, né? Que eu acho que é o mínimo para a gente poder, pelo menos, conhecer quem são os nossos prestadores de serviços, que até então a gente não tinha. Então, assim, a partir daí, eu acho que a gente vai começar a poder fazer um filtro e ver que informações a gente obtém daí, tá bom? E a gente também teve a reformulação da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes, que está no módulo piloto, né? E as informações que nós temos, que nesse módulo piloto já existe, inclusive, esse campo também, e que, quando for difundida a nova ficha para todo o Brasil, ela vai ser incorporada. Aqui eu trouxe pelo seguinte: nem sempre a gente consegue desenvolver tantas coisas, mas a gente tenta, de alguma forma, transversalizar a nossa política. Então, que esse é o nosso papel, inclusive, da nossa assessoria lá. Então, por exemplo, o Ministério tem assento em diversos conselhos, como o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa LGBTQIA+, o Conselho da Pessoa Idosa, da Pessoa com Deficiência, e a gente tenta, de alguma forma, fazer com que essas políticas elas se conversem. Então, sempre que possível, a gente apoia. Como, por exemplo, o Ministério dos Direitos Humanos tem uma estratégia nacional de trabalho digno, e que a gente, na medida do possível, tenta incentivar que as empresas, aí, os prestadores de serviços turísticos, também possam aderir a essa estratégia, que foi uma coisa que a gente conseguiu aí um avanço no Salão do Turismo. Eu vou mostrar para vocês mais à frente. Quando a gente tem alguma pesquisa, a gente tenta também fazer a divulgação. Inclusive, a gente tem muita expectativa nessa pesquisa aí que foi anunciada pela Câmara, e eu acho que vai ser bastante significativo, vai ser bastante importante para a gente poder ter dados, porque quando a gente fala de políticas públicas, a gente precisa de dados, né? E com relação aos eventos, a gente teve aí, o mês passado, de 21 a 23 de agosto, nós tivemos o Salão Nacional de Turismo, que é o nosso maior evento, realizado pelo Ministério. E esse ano foi, de forma inédita, nós tivemos um espaço que foi de espaço da diversidade, equidade e inclusão, e que a gente pôde, a nossa assessoria teve a possibilidade de fazer toda a curadoria dessas atividades. Então, a gente conseguiu separar as atividades, e no dia 22 foi o dia que a gente conseguiu destinar todo ao turismo LGBT. Nós tivemos diversos painéis, participação de diversos atores importantes. O Ricardo esteve conosco, a Simi Lahá, que é a secretária nacional dos direitos da pessoa LGBTQIA+. Tivemos o Estado da Bahia também estava conosco. E a gente teve a oportunidade de discutir bastante a temática, tá bom? E assim, a gente espera que nas próximas edições a gente possa continuar com esse espaço
E a gente sabe que as nossas ações elas são pontuais, né? A gente precisa agora ainda trabalhar para transformá-las em algo mais concreto. Independente do que venha, a gente pode aí manter o nosso trabalho e que não haja um retrocesso, como já houve, né? Mas, assim, foi uma conquista muito grande a gente conseguir esse espaço, conseguir a possibilidade de discutir o turismo LGBT no salão. Aqui são só algumas imagens lá do salão, mas aí, como meu tempo está acabando, só trazer aqui os resultados de um modo geral, que não são recortes especificamente para o turismo LGBT, para o público LGBT, mas que são importantes, né? Algumas parcerias que a gente conseguiu com descontos para professores, descontos para mulheres em hotéis. Então, assim, que a gente pode também surfar nessa onda e se beneficiar também dessas ações, tá bom? Eu vou estar ali os 3 dias. Quem quiser conversar comigo, quiser material. Rodrigo, minha internet não está funcionando. Me dá o contato que eu mando tudo depois, tá bom? Muito obrigado, viu, gente?